Olá, vamos continuar as nossas aulas e vamos continuá-la exatamente numa perspectiva de continuidade. Falamos da comunicação interna e externa, da sua importância e legitimidade, bem como dos instrumentos que lhe dão suporte, e terminamos dizendo que ela é efetivamente importante, mas não pode ser feita de qualquer maneira. O tema da nossa aula de hoje é exatamente refletirmos sobre aspectos que dão legitimidade à forma como ela deve ser feita e deve ser posta em prática, estando nós a falar daquilo que é comunicação interna ou externa, bem como dos instrumentos que lhe estão subjacentes e que lhe dão suporte. Vamos então falar no primeiro momento sobre a empresa e a comunicação. Vamos depois falar sobre aspectos com que todos nós nos debatemos no dia a dia, a que eu chamo a amplitude dos nossos atos comunicacionais. Vamos depois falar um bocadinho sobre a ética na comunicação nas organizações. Vamos, num ponto 4, abordar a questão da ética e a responsabilidade social, que é hoje uma questão muito premente e muito debatida, portanto, nesta área. Vamos depois falar da necessidade de se desenvolverem códigos de conduta ética e deontológica que balizem e que deem suporte a todos os formatos de comunicação. E depois, finalmente, refletirmos um pouco sobre a forma como estes códigos devem ser comunicados aos colaboradores para que eles próprios, nos seus atos e ao desenvolverem a sua função, no desempenho da sua função, possam ser eles, de facto, a pô-los em prática e a terem noção de que comunicar é importante, mas não pode ser feito de qualquer maneira. Num primeiro momento, vamos então refletir um pouco sobre a comunicação como instrumento de gestão, uma ideia que já trabalhamos também numa das aulas anteriores. E penso que ficou claro que não são só os produtos e os serviços que garantem o sucesso de uma organização, mas por melhor que esses produtos e estes serviços sejam, a comunicação tem de ser bem trabalhada e não se pode comunicar de qualquer forma. É preciso saber muito bem a quem é que comunicamos, quais as melhores estratégias e ferramentas que deverão ser utilizados em função dos diferentes públicos e portanto, de interesse da organização, de maneira que todos os stakeholders sejam alcançados e haja aqui, de facto, um impacto direto nos negócios e nas atividades da organização. Deixo-vos aqui com este pequeno texto, onde podem aprofundar um pouquinho mais esta ideia, que nos vai servir depois de suporte também àquilo que vamos desenvolver nesta aula. Falamos também de que a comunicação na empresa se faz em 3 formatos: a comunicação escrita, a comunicação oral e a comunicação audiovisual. Cada uma delas com aspectos positivos e com aspectos negativos. Cabe-nos a nós fazermos a escolha de maneira a conseguirmos atingir os objetivos a que nos propomos. Nesta tabela, vocês podem ver, portanto, em cada um destes tipos de comunicação, quais os aspectos que devemos ter em consideração, tendo noção daquilo que são os seus pontos fortes e daquilo que podem ser os seus pontos fracos na utilização dos mesmos instrumentos de comunicação, sejam eles escritos, orais ou audiovisuais. Mas naturalmente que, como técnicos e como pessoas em formação nesta área, nós temos que ter bem claro que a opção é nossa, mas que tanto podemos fazer a escolha no sentido de fazermos deste formato de comunicação uma comunicação eficaz, como podemos, ao utilizá-la mal, não só não conseguirmos atingir cabalmente os nossos objetivos,
como muitas vezes arranjarmos conflitos e problemas que causam dificuldade na ligação, na relação com os nossos públicos e, portanto, vem exatamente no sentido contrário daquilo que nós nos propomos quando falamos da comunicação como um instrumento de gestão. Uma das coisas que devemos ter sempre presentes, porque de alguma maneira também são orientadores do nosso pensamento ao comunicar, é perceber de facto se a mensagem foi bem entendida, e estamos aqui, portanto, na categoria da compreensão, qual é o risco de confusão que essa mensagem pode ter, essa mensagem ficou ou não registada e de que forma é que ela poderá ficar registada, quanto tempo é que essa informação, qual é a validade dessa informação e depois, naturalmente, que ao falarmos de comunicação empresarial, termos sempre presente o preço da mensagem e, portanto, aquilo que tem a ver com a variável custo. Naturalmente que eu gostava de refletir convosco só alguns aspectos que penso que todos nós, enquanto colaboradores de organizações, nos vamos apercebendo e, mais direto ou indiretamente, eles já de alguma forma passaram por nós ou diretamente ou com as pessoas que se relacionam connosco nos diferentes contextos. E é aquilo que eu chamo a necessidade de refletirmos na amplitude dos nossos atos comunicacionais. E deixo-vos aqui algumas provocações. A comunicação ou as práticas da comunicação devem ter pautados aquilo que nós chamamos princípios éticos. Toda a comunicação deverá ser ética. E para que a comunicação seja ética, nós desenvolvemos aquilo que chamamos, e que Herménio Rego sistematiza muito bem, de códigos de conduta ética que levem a um compromisso organizacional, também afetivo, dos colaboradores com a organização. Isto são questões, são desafios que eu depois pedia para vocês refletirem um pouquinho e que têm a ver com algumas das questões com que nós todos já nos confrontamos, como eu vos dizia, mais direto ou indiretamente. Desafios e questões em que casos é que é aceitável um colaborador denunciar externamente a organização por práticas legais ou ilegais? Em que condições é que é eticamente aceitável mentir? Em que condições é aceitável manipular informação em processos negociais? Em que medida é que as solicitações dirigidas pelos líderes aos colaboradores são manipuladas e desrespeitam muitas vezes a dignidade individual? Quais as implicações éticas das ações empresariais destinadas a manipular a sua imagem no exterior? Que exigências éticas se colocam a um gestor quando entrevista, por exemplo, candidatos ao emprego? Outro tipo de questões que eu gostava que depois, com um bocadinho de tempo, refletissem, porque são questões nossas de todos os dias. Em que circunstâncias é que devem as empresas pedir desculpa aos seus stakeholders? Que implicações éticas é que advêm do facto de algumas empresas comunicarem ações socialmente responsáveis que às vezes nos apercebemos que são meros exercícios de relação pública sem suporte na realidade organizacional? Quais as consequências éticas dos colaboradores filtrarem para seu benefício a informação que é dirigida à gestão? E acontece isto, portanto, também em muitas circunstâncias. Deverá uma empresa falar sempre verdade quando a informação divulgada pode perigar a sobrevivência da organização e os postos de trabalho? Qual é a legitimidade ética de algumas empresas monitorizarem, por exemplo, o uso do correio eletrónico e da internet pelos seus colaboradores? Há legitimidade em todas as circunstâncias? Haverá situações em que é aceitável que os gestores deliberadamente provoquem medo nos seus colaboradores? Serão diferentes as exigências éticas nos documentos escritos, no correio eletrónico, porque ficam registros, e na comunicação cara a cara? Deverão os gestores ser francos com os colaboradores
ou deverão preocupar-se com a harmonia interpessoal e a preservação da face? Foram alguns dilemas éticos com que todos nós, de alguma forma, nos vamos confrontando na medida em que vamos exercendo os nossos papéis e as nossas funções enquanto profissionais e mesmo nos diferentes contextos que exigem de nós processos muitas vezes difíceis de tomada de decisão e que têm subjacente toda a problemática e toda a questão da comunicação. E então, estes dilemas, que são dilemas éticos e que têm a ver com a comunicação, levam-nos a refletirmos então agora um pouquinho sobre a importância de comunicarmos com ética. Como dizem estes dois autores, Francie e Johnson, dizem exatamente que, dado que a maior parte das atividades organizacionais envolve atos comunicacionais, não é possível edificar uma organização ética sem comunicação ética, seja ela interna ou externa. Desta forma, vamos então agora falar de alguns aspectos que são fundamentais também nesta área e que têm a ver com a questão da responsabilidade social. Hoje é uma temática em voga, como vocês também se devem ter apercebido ao fazerem o vosso levantamento de boas práticas a nível da comunicação. A responsabilidade social é hoje uma das preocupações das organizações, principalmente na comunicação com a comunidade. E que tipo de reflexões, que tipo de aspectos nós temos que considerar nesta temática a que chamamos ética e responsabilidade social? É que ela só faz sentido se realmente tiver subjacente aquilo que são os valores da marca no aspecto cívico e moral que deve estar subjacente exatamente à marca. A justificação social passa a ser uma preocupação, ou deve ser uma preocupação das organizações, a par de todas as preocupações económicas e financeiras. E, portanto, a comunicação assinala desta forma a contribuição da empresa para a comunidade. Muitas vezes, no desenvolvimento daquilo que chamamos projetos de responsabilidade social e gestão sustentada. Esta ou provoca um impacto grande na comunidade e desta forma também na fidelização dos clientes, porque permite construir um capital de confiança que dá maior legitimidade às organizações. Também, desta forma, nós muitas vezes nos vemos confrontados com a necessidade de legitimarmos isto, balizando aquilo que são os atos comunicacionais com o desenvolvimento dos chamados códigos de conduta ética e deontológica. Estes códigos de conduta ética começam a ser também uma prática muito assídua nas nossas organizações e que passam pelo desenvolvimento de um documento formal que integra, portanto, todo este conjunto de princípios que regem a atividade das marcas e que definem, portanto, regras de natureza ética e deontológica que devem ser tidos em conta não só pelos membros dos órgãos sociais e por todos os colaboradores, mas por todos aqueles que têm a ver ou que estão diretamente implicados com a organização no exercício do desempenho das suas funções. Pretende-se com isto constituir uma referência para o público naquilo que respeita aos padrões de conduta. E se falarmos aqui do relacionamento entre os colaboradores, também falamos do relacionamento com terceiros, contribuindo para que a empresa seja reconhecida como um exemplo de excelência, de responsabilidade, de rigor, de integridade junto da comunidade. E, portanto, desta forma, isto enriquece e reforma e reforça a cultura empresarial.
e de alguma maneira acaba por ser também ou por dar um padrão de orientação dos comportamentos dos seus colaboradores. Isto permite a que em muitas situações não se deixe isto à consideração individual relativamente à reflexão sobre os comportamentos e sobre as atitudes, mas isto de alguma maneira serve como uma referência em que todos os colaboradores têm que se pautar os seus comportamentos dentro da organização. Há uma série de aspectos que podemos ver de alguma maneira referenciados na literatura que trabalha este tipo de domínios. De qualquer forma, eu ia só passar alguns aspectos que se devem ter em consideração quando se desenvolvem este tipo de códigos de conduta dentro das organizações. E deve-se ter em consideração a questão da sua aplicação, da sua postura, ou seja, os valores éticos perante a sociedade, a questão da responsabilidade, a questão do uso do património material, a questão do sigilo profissional, a questão do conflito de interesses, do uso de informação privilegiada, tudo que diz respeito aos formatos de comunicação, aos instrumentos de comunicação interna e externa, seguindo valores e princípios éticos. Devem ter também em consideração tudo o que diz respeito a prendas, ofertas e brindes que são referidos pelos colaboradores e devem ter também subjacente o cumprimento da legislação quanto a pagamento em numerário. Devem também prever tudo aquilo que diz respeito ao mecenato e responsabilidade social, à relação com entidades e partidos políticos, à relação com as chamadas entidades reguladoras e também àquilo que são as sanções que decorrerão da violação do Código de Conduta. E muitos outros aspectos poderão também ser contemplados neste Código de Conduta Ética, sempre tendo em conta também aquilo que é a tipologia da organização, a sua cultura, as suas normas, os seus valores, devem estar, portanto, sempre presentes. Outro dos aspectos importantes é que estes códigos não fiquem, portanto, como meros instrumentos que existem nas organizações, mas que de alguma maneira cheguem aos colaboradores para eles os conhecerem e para eles os aplicarem nas suas condutas. E é também uma estratégia de comunicação importante fazer com que o código de conduta seja comunicado aos seus colaboradores. Existem muitas vezes em brochuras, mas poderá não servir a sua função se a brochura não for do conhecimento de todos, para que isto possa ter impacto também, portanto, nas suas condutas e nos seus comportamentos. Todos têm que ter conhecimento do seu conteúdo, ou por escrito preferencialmente, mas também por outros instrumentos, utilizando outro tipo de instrumentos em termos de comunicação interna. Cada colaborador deve, portanto, receber uma versão, que pode ser em papel ou em formato digital, portanto, tendo conhecimento dos seus pressupostos. Muitas vezes, tornando isto também um instrumento de comunicação externo, até porque, como já vimos, isto também tem impacto nos clientes e em todos os outros públicos a que queremos chegar. As organizações incluem, e em muitos casos nós vemos os códigos de ética, portanto, nos sites das organizações, como uma forma da organização difundir à comunidade, portanto, todas as suas práticas, de que esta é também uma. Desta maneira, defendemos que uma organização ética tem que comunicar de forma ética e que, seja qual for o tipo de comunicação ou instrumento de comunicação que nós utilizamos, a ética é da responsabilidade de todos nós. Até já!